De volta com o CBN Maceió para aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras com o professor universitário, economista, professor Lucas Sorgato. Aqui mesmo, professor? Tá na China? Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte. Nós estou aqui pela terrinha, né? Mas vamos falar um pouco de Brasil e China. Não sobrou não a vaguinha lá na comitiva, professor? Infelizmente não, Elias, mas o presidente Lula fez uma série de acordos comerciais com o presidente Xi Jinping, né, que foram muito interessantes aqui para o Brasil. A gente tem que pensar em algumas coisas bem pontuais aqui, Elias. Primeiro, tá? O Brasil, apesar de ser uma das potências econômicas, ou seja, a gente está aqui entre as 11, 12 maiores economias, já chegamos à quinta maior economia global. Dentre 75 maiores economias, o Brasil é o 7º mais protecionista do mundo. Tá? Ou seja, a relevância do Brasil no comércio internacional é muito baixa. Só para o ouvinte ter uma ideia, Elias, se a gente pegar uma comparação entre importações e exportações do Brasil com relação ao PIB nacional, o nosso é de 24%. Se você pegar Cuba, por exemplo, Elias, é de 37%. Está falando de Cuba, que é um dos países mais fechados do mundo. Se a gente pegar a Alemanha, que é já um país bem mais exportador, bem mais desenvolvido, seria de 86%. Um irmão latino aqui do nosso lado, o Chile, 55%. Então, em linhas gerais, Elias, nós somos, de fato, tão fechados quanto Cuba, né? E aí a gente tem que pensar, tá? Por que a gente é tão fechado quanto Cuba? Primeiro, nós vamos olhar alguns dados, vamos olhar algumas relações e implicações em relação a isso, né? Que a gente poderia, de fato, fazer para tentar corrigir essas distorções. Primeira coisa, tá? Vamos olhar a tarifa dos produtos que são importados aqui no Brasil. A tarifa média aqui no Brasil dos produtos importados é de 8%, a média. Tá, beleza? A gente está até agora com uma discussão, virou até uma polêmica, uma conversa, que o ministro Haddad colocou para fazer a taxação de produtos de até $50 por empresas que antes não eram tributadas. Tá? Então, tudo bem, mas isso é uma questão. Tá? Então, 8% é a tarifa média da importação nossa. O que seria até bom. O que seria até bom se a gente tivesse uma medida de fato concreta de proteção às empresas locais, que não acontece. Isso só acontece em alguns segmentos. Você vai fazer importação de itens considerados bens de luxo, por assim dizer, você vai ter uma importação aí com uma alíquota de 60%, de 70%, de 80%, tá? Então, assim, isso daí é interessante? Não, isso não é interessante. Então, ao invés da gente aumentar a tributação dos produtos pensando na proteção da empresa local, o ideal é que a gente consiga reduzir os impostos para as empresas locais, para que elas possam, de fato, competir com as empresas fora, né? Então, isso daí é uma situação que, de fato, a gente tem que pensar melhor e que, por enquanto, ainda não está sendo muito bem debatida. Bom, então o presidente vai lá para a China e faz a assinatura de 15 acordos entre os dois países. Alguns acordos, Elias, são acordos mais técnicos, por assim dizer. Um grupo de trabalho que
vai fazer uma facilitação entre o comércio Brasil e China, isso aí é muito importante. Só lembrando que o Brasil, ele faz uma das maiores exportações, é o maior, né, exportador de carne bovina para a China, tá? Dentre outras coisas. Mas o que o presidente tentou lá foram acordos, principalmente de cooperação tecnológica. Isso daqui eu acredito que seja o principal item, Elias. São memorandos que você faz uma série de acordos e situações para que você tenha trocas, para que se tenha pesquisas entre os países, e a China ela vem despontando muito forte com isso daí. Então, esses acordos de desenvolvimento entre o nosso setor econômico, entre o Ministério da Fazenda e o Ministério das Finanças chinês, entre o fortalecimento de investimentos, por exemplo, na economia digital, já que a própria China é um dos expoentes primários da tecnologia 5G e das próximos desenvolvimentos que possam acontecer em relação à internet, por exemplo. Então você tem uma coisa aí muito bacana, a ciência e tecnologia, e de fato, óbvio, é claro, não poderia ser diferente, pegando uma parte do segmento agropecuário. Isso daí também foi discutido, isso também foi analisado. Bom, agora, isso daí tem uma outra implicação que começou a gerar um ciúme, até pela fala do próprio era esse o ponto Lula, que eu queria chegar. Ele diz assim, o governo, a gente tem uma dependência, desculpa, do padrão dólar, né? Tem que rever isso, algo do gênero que o presidente fala. E essa discussão está muito em alta, está muito em voga, Elias, porque já existia uma ideia China, de Rússia, de começar a mudar isso. Na semana anterior, a própria Arábia Saudita, junto com a OPEP como um todo, está considerando o uso de uma outra moeda que não seja apenas o dólar para fazer as suas transações. E agora, o presidente Lula fez esse posicionamento que gerou um ciúme junto com o ministro americano, dizendo o seguinte: olha, isso é um caminho perigoso que o Brasil está querendo seguir, tem que ver as consequências disso, enfim, né? O que acontece é, perder o padrão dólar é muito maléfico para a economia norte-americana, mas pode ser muito benéfico para as demais economias, principalmente se o Brasil entrar forte com isso, porque hoje os BRICS têm uma importância na produção global muito significativa, né, capitaneados aí principalmente por China e por Índia em termos econômicos, e em termos políticos, por China, Rússia e Brasil agora na volta do presidente Lula. Então é uma situação interessante. O Brasil ele está voltando a se inserir e a ter uma representatividade global bacana, Elias. É claro que a gente tem que saber quais serão os desdobramentos disso no futuro. A priori, são positivos. Agora, professor Lucas Surgata, era exatamente nesse ponto que eu queria, de fato, tocar e ampliar um pouco mais essa discussão. Alguns economistas criticaram duramente a fala do presidente Lula, mas esse não é um anseio de hoje, atual. Lembro quando da formulação do Mercosul, que o agora presidente, à época, presidente Lula, também propôs uma moeda aqui para a parte sul das Américas. Nós temos aí o petrodólar, que não deixa de ser um dólar diferenciado, temos o euro, já tivemos a Inglaterra dentro, ou seja, a Libra volta nessa discussão, talvez nunca tenha saído, essa que é a grande verdade, e agora surge essa possibilidade. Essas moedas podem, de fato, coexistirem? Elias, podem sim coexistir e tem as suas facilidades em si. A grande questão de uma moeda comum é quem vai ter a força econômica e quem é que vai ter a força política de fazer a gestão disso. Quando a gente pega, por exemplo, o euro, ele é muito centrado na Alemanha, né? É a força econômica ali da região, daquela parte da Europa, e
colocou o Banco Central alemão na época, se criou então ali o banco que está fazendo a gestão de todo o euro, mas em determinados momentos de crise, quem entra junto é o governo alemão por meio ali do banco. Tá? Quando você toma uma situação dessa, Elia, todo mundo vai ter benefícios e todo mundo pode ter problema. Imaginar que eu tenho aqui junto com o meu Mercosul, Brasil, e uma crise, como está acontecendo hoje com a Argentina, e pode acontecer com outros países, enfim. Tá. A Argentina entrou ali na crise. Ela não vai ter mais agora a possibilidade de política monetária, porque você fez uma moeda comum que está sendo utilizada, tá? Só que esse Banco Central agora também ele é comum. Não tem, então, a possibilidade da política monetária. Quem é que vai ter que entrar junto? Todos os países que estão ali no Conselho, então, que seria do Mercosul. Quem é o país mais pujante economicamente? O Brasil. Ele teria que bancar mais uma crise ali americana, ou desculpa, uma crise argentina. Então, o Brasil hoje tem essa capilaridade monetária, tem essa capilaridade política, até para chegar com a Argentina e falar, Argentina, as regras são essas, né? Para você receber esse recurso, esse aporte, essa situação, como foi feito lá atrás, por exemplo, com a Grécia, com a Irlanda, na crise de 2008 e 2009, você teve que entrar muito forte com o Banco Central Europeu. Poxa, será que o Brasil conseguiria fazer isso? Porque ele assumiria essa posição, né? Pelo menos pela força econômica. Bom, funcionou? Legal. Uma moeda comum, ela facilitaria muito a transição tanto de pessoas, né, como a gente já tem hoje pelo Mercosul, mas a questão do comércio mesmo. Você reduziria bastante a burocracia, então você consegue, de fato, vender mais e vender melhor entre os países, né? Tanto eles para cá quanto a gente para lá. Então, a ideia é muito boa e você forma um bloco. Formando esse bloco, você tenta melhorar o seu poder de negociação, porque agora quem vai negociar com a China, quem iria negociar com os Estados Unidos, não seria o Brasil, ou o Chile, ou a Argentina, ou o Paraguai, de uma forma independente, ou o Uruguai, ou a Venezuela, enfim, seria o bloco. Então isso daí dá uma força maior para que você consiga, como aconteceu ano passado, uma barreira alfandegária na carne. Mas a gente sabe que aquilo ali não tinha problema nenhum, né? Mas com o bloco você consegue discutir isso comercialmente de uma forma melhor. É interessante, então, nesse ponto. Mas, como eu disse, não é uma operação simples, Elias. A zona do euro levou décadas até começar a ser desenhada de forma efetiva e a funcionar de forma efetiva. E ela, sim, assume um papel como uma moeda secundária no país, né? Primeiro o dólar e depois a gente sempre fala no euro. Ela não substituiu, mas ela conseguiu ter uma posição econômica muito forte, muito vantajosa. Mas, como eu disse, você pega a Europa, nem todos os países aderiram. A Grã-Bretanha, por exemplo, ela continuou junto com a sua moeda, com a sua libra, que é uma moeda muito forte também economicamente, né? Então você não tem uma facilidade, você não consegue ter uma junção tão simples, Elias. Mas a ideia pode ser boa, se bem introduzida. Bem, professor Lucas Sorgato, falando aqui das nossas coisas mais internas. Dólar em queda. Aliás, é o menor patamar dos últimos 10 meses. Vendas no varejo em alta. Arcabouço fiscal que deve ser apresentado, texto já definido, na próxima segunda-feira. Parece que a única coisa que não quer é a taxa de juros Selic, professor. É o famoso vamos por partes, né? Bom, são cenários positivos e que possivelmente, Elias, vai gerar uma pressão grande para que o Banco Central faça pelo menos uma redução de 0,25, de 0,50 nessa próxima reunião, tá?
Quais são os dados aqui básicos para a gente olhar agora? Primeiro, vendas do varejo em janeiro tiveram uma alta de 3,8%, né? Isso quando a gente fala em relação ao mês anterior. Então, quando eu pego janeiro em relação a dezembro, quando dezembro é um mês extremamente sazonal e tem um crescimento grande por conta das vendas, de fato, do final do ano, você teve uma melhoria aqui, Elias, significativa em janeiro. Tá? Então, isso daqui foi muito importante para poder dar confiança, não só para o setor público, como também para o setor privado, na hora de olhar os seus dados e seus indicadores. Poxa, a economia está indo um pouco melhor? Olha, aparentemente aqui em janeiro está se dando um resultado positivo. O que foi que cresceu nesse período? Aí teve a venda de combustíveis, porque você teve uma queda de fato nos preços. Então, em janeiro, você estava com um valor menor e aí poderia, sim, de fato, ter um consumo maior. Você tem aí um crescimento que foi significativo também em materiais de escritório, informática e por aí vai. E você teve também um crescimento interessante em material de construção. São os itens e tecidos, vestuários e calçados, que teve aí o crescimento mais expressivo de todos, em quase 30%. O outro lado, é isso que você acabou de comentar também, do dólar. Né? O dólar, então, ele fechou esses dias em R$ 4,90, chegou a ter momentos abaixo de R$ 4,90. E aqui é um dado interessante e muito positivo para a gente nesse momento, Elias. Por quê? A gente está vivendo um momento onde o preço do barril do petróleo está aumentando, tá? Mas com o dólar baixando, ou seja, com a moeda real se valorizando perante a ele, isso pode deixar com que o preço do combustível não se eleve tanto. Né? Um pode tentar compensar o outro, enquanto a política de preços da Petrobras ainda não é bem definida. Isso daí controlaria a inflação. Tá? Então, com o dólar caindo, com notícias positivas em relação à economia, com o arcabouço fiscal que foi comentado anteriormente, semana que vem ele será melhor detalhado, você tem então um conjunto de fatores que agora são positivos para que o Banco Central olhe e pense, acredito que está no momento de baixar um pouco a taxa de juros. Mas, de um lado negativo, o último dado do IPCA mostrou uma leve aceleração inflacionária. Isso daí pode fazer com que o Banco Central fique com o pé atrás em relação a essa queda da taxa, dizendo, olha, apesar dos esforços fiscais, os preços ainda estão em alta. Vamos esperar a próxima reunião, mas aí sim, eu já acredito que a gente vai começar a ter essa tendência de queda pelo Bacen, ali. Eu continuo discordando do Banco Central de que esse país de 1º de janeiro de 2023 era pior, mais explosivo do que o país que se encerrou no último dia de dezembro passado. Isso parece-me que o Banco Central nunca foi tão político quanto agora em seus tempos de autonomia. Bom, professor, e os precatórios? Porque nós tínhamos no passado uma forma de lidar com eles. Agora a forma é diferente. Normalmente a gente deixa para o próximo. Olha, Elias, aqui está começando a atingir uma preocupação com os analistas. O que aconteceu ainda na gestão em 2021, se não me engano, tá? O ministro, na época, Paulo Guedes, ele fez uma arrumadinha, ele pegou as dívidas de precatórios da União. Olha, daqui a pouquinho a gente vai, então, continuar essa conversa com o professor Lucas Sorgato, de modo que a gente possa, de fato, trazer essas informações acerca dos precatórios. Aliás, o estoque de precatórios da União é uma situação que a gente tem que discutir,
o que era no passado de um jeito, agora é porque quando você tem dívida com a União, você tem que pagar de qualquer jeito. E aí a União vai ao extremo para fazê-lo. Mas quando a União tem dívida com você, aí isso vira um tal do precatório. E aí as coisas vão. Professor Lucas Sorgato, o senhor estava falando sobre precatórios, pois não? Exatamente. Então o que aconteceu? Lá em 2021, Paulo Guedes fez o seguinte: olha, a gente está devendo, tem esses acordos, a justiça mandou a gente pagar, vou pagar, mas não pagarei agora, vou transformar isso daqui, esses precatórios, vou dar um prazo e vou pagar depois, vou pagar aos poucos. Então, se eu tinha que pagar hoje, esse ano, 100 bilhões, eu vou pagar esse ano 30 e vou dividir os outros 70 para os próximos anos, chegando até 2026, até 2027. O que acontece, Elias? Quando ele fez isso, ele basicamente chegou e falou: olha, esse problema agora não é mais meu, isso foi até final de 2026. Olha a estratégia, Elias, esse problema não é mais meu. Se o presidente Bolsonaro for reeleito e eu continuo como ministro até final de 2026, eu não vou pagar isso daqui. Quem assumir em 2027 vai pegar essa bomba e vai ter que se virar com isso. Mas o meu governo vai ser bom, porque eu vou dizer que eu paguei tudo. Ou seja, basicamente ele pegou 350 bilhões, que é a estimativa mais, por assim dizer, fraca, a estimativa mais branda, e pode chegar até 700 bilhões das piores estimativas. Então, o cenário otimista é que quem assumir em 2027 vai começar com um rombo de 350 bilhões até 700 bilhões na pior das hipóteses, Elias. Então, assim, é muito dinheiro. Então, o ministro hoje da Fazenda já está olhando para isso e repensando como que a gente consegue impedir que esse montante cresça ainda mais até 2027, porque senão quem pegar o país lá na frente, independente de quem seja o governo, vai ter um grande problema para poder fazer uma gestão, Elias. A gente está hoje, em 2023, batalhando com um rombo de 200 bilhões, quando chegar lá na frente, imagine, se atingir um valor desse de 700. Vai ser algo muito complicado para qualquer gestor público, para qualquer presidente assumir. Então, isso, de fato, hoje está gerando um grande problema para que se possa quitar lá na frente. Isso é planejamento. Você tem que, de fato, qualquer gestor público e privado, se planejar. Então, você está pensando nisso. Essa regra pode gerar quase 700 bilhões lá em 2027, Elias. Professor Lucas Sorgato, mais uma vez a nossa gratidão pela colaboração. Ótima sexta-feira, excelente final de semana. Para você, Elias, para todos os ouvintes também. Olha, professor Lucas Sorgato é economista, é professor universitário. Essa nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras, conversamos aqui sobre esses acordos entre a China e o Brasil, conversamos também sobre esse estoque de precatórios, da União, essa alta da venda no varejo. Aliás, aqui em Alagoas a alta foi maior do que a média nacional, e temos aí um caminho importante a seguir.